reunidos para falar de Jesus, para aprender de Ti, o Senhor é nosso Mestre. Então, Espírito Santo, é bem-vindo nesta reunião e nós já te agradecemos. Nós rendemos nosso coração a Ti, para que o Senhor venha ministrar a palavra através da boca da Denise, para que nós retenhamos aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já lembrei de colocar para gravar, gente, reunião passada, eu voei aqui e ficou sem. Então, nós vamos dar sequência, né, à nossa matéria do evangelismo. Hoje vai ser a nossa última aula. É uma matéria, assim, que eu considero ela fundamental, porque a gente precisa praticar, porque eu tenho, assim, como se fosse uma ordenança, né? Porque o ID, a gente precisa cumprir o nosso ID, né? Cumprir essa missão. Então, para cumprir essa missão, a gente precisa estar preparado, né? E essa matéria nos dá, assim, mais bagagem, mais preparo para a gente cumprir o nosso ID. Aí, nós vamos hoje dar sequência, e o primeiro assunto vai ser preparando-se para o trabalho de ir, né, pregar o evangelho. Como que a gente vai se preparar para esse trabalho? Leitura, meditação e prática da palavra. Porque tudo que nós precisamos está na palavra. E muitas vezes a gente lê uma passagem na Bíblia e o Senhor revela algo muito maior que está ali, naquelas pequenas palavras ali que você lê, você tem uma revelação, um ensinamento de algo muito maior, de uma coisa muito grande, né? E porque a palavra de Deus, ela é a principal fonte que para nós conquistarmos as vidas para Cristo, né? Porque a pessoa que vai para Cristo, ela vai viver essa palavra, ela vai conhecer essa palavra. Então, ela já vai chegar para o Senhor, assim, tendo noção, sabendo que existe uma palavra, que existe coisas, verdades que o Senhor falou a respeito de nós, né? E outro ponto da gente se preparar é com oração e jejum. A gente não vê muito se falando em jejum na Nova Aliança, né? Nas cartas da Nova Aliança. Eu não me lembro, assim, de nenhuma aqui agora, nenhum versículo. Eu acho que só Timóteo, né? 1 Timóteo, acho que fala um pouco sobre. Deixa eu aceitar a Elisa aqui, só um minutinho. Não, mas 1 Timóteo 2 fala sobre orações, intercessões, ações de graças, mas nós entendemos que o jejum ele é bom para nós, né? Para fortalecer o nosso espírito. Gente, isso tem uma coisa, que se você consegue controlar a sua boca, e principalmente em relação a... Você consegue controlar a sua boca, você consegue controlar tudo. Porque se você consegue controlar o que você come, tipo, agora você está com fome e você decide que não vai comer, você fica muito mais forte, né? Eu falo isso assim, a gente ganha força nessa questão de estarmos em jejum, né? Jejum e oração. Boa noite, Elisa, seja bem-vinda. Aí agora, nós já nos preparamos, nós já fizemos leitura, meditação, praticamos a palavra, fazemos jejum, fazemos orações. Aí o que acontece? Nós vamos partir para o ID, partir para o evangelismo, partir para ir até as almas. E tem alguns pontos importantes nesses elementos, assim, que vão ajudar a gente a ter mais sucesso, vamos falar assim, no evangelismo. Um deles é a percepção. Essa percepção, ela inclui o modo, a diplomacia e o discernimento. Porque a gente precisa ter um tato. O que é esse tato? É aquela habilidade de dizer e fazer o que é certo. De maneira que não ofenda a pessoa, sabe? Referir-se
de uma forma amena, de uma forma agradável, para conduzir a pessoa ao Evangelho. Então, umas coisas que a gente precisa ter quando a gente for evangelizar, uns cuidados, vamos falar assim. A gente precisa ter cuidado com a nossa aparência e atitudes e a conduta. Gente, pensa. Vou colocar um exemplo aqui, bem básico. Eu estou indo para academia. Aí eu estou com um mini short, aqueles topzinho cá em cima, só essa roupa. Eu não estou com uma blusa maior por cima, uma blusa cobrindo, nada disso. Aí encontra uma pessoa, um homem. Como que eu vou parar com esse homem estando com essa roupa? E se eu tiver que dar um abraço nesse homem? Como que vai ficar? Eu na rua, com o corpo exposto desse jeito, fazendo isso. Então, é uma coisa assim que eu vejo que a gente tem que ter essa conduta. E outra coisa, como que as minhas palavras, sabe? Como que eu falo? A tonalidade, quais as palavras que eu uso, as minhas atitudes, porque eu já vi gente xingando, brigando com o filho, dando 5 passos e querendo falar de Jesus para alguém. Estava querendo matar o menino, xingando o menino, tem que botar nome aqui. Aí deu 5 passos, encontrou uma irmã e começou a falar de Jesus. Então, gente, a atitude da pessoa não condiz com o que ela fala. As pessoas vão olhar o nosso comportamento, a nossa atitude, vão olhar a nossa conduta. Como que é a nossa conduta como ser humano? Eu, por exemplo, eu sou mulher solteira. Quando eu vou conversar com um homem, a primeira coisa que eu pergunto ele é pela esposa dele. E sua esposa, como é que tá? Tá tudo bem? Seus filhos? Pergunto. Não importa quem seja, eu pergunto. Porque a pessoa ela tem que entender o seguinte: eu estou conversando com você, não é para que você tenha liberdade de entender coisas, sabe, de segundas intenções. Eu estou conversando com você porque eu recebi uma direção de Deus para conversar, ou às vezes é uma questão de trabalho, uma questão que eu preciso falar. Então, me interessa, sabe, eu sempre coloco assim, cadê? Eu prezo pela família. Se chegar ao assunto de falar em família, em casamento, eu sou completamente contra o divórcio, completamente contra a traição, qualquer coisa disso. Eu me posiciono firmemente. Por quê? Porque eu preciso resguardar a minha conduta, o meu nome, né? Eu tenho amigas que eu posso viajar, tipo assim, vamos supor que eu tenho que ir a Belo Horizonte, o marido da minha amiga tem que ir a Belo Horizonte. Ela vai deixar eu ir com ele. Eu sou a pessoa, elas confiam em mim, elas falam assim, não estou nem aí, eu confio em você, a conduta que você tem. Então, sabe, que a gente seja essas pessoas que tenham sempre, eu sei que aqui vocês são assim, mas o quê? A gente precisa também preparar para ensinar quem nós vamos evangelizar a ser assim também. Né? A gente vai devagar, com muito amor, ensinando as pessoas, né? Então, nós temos que ter cuidado com a nossa aparência, né? Com as nossas roupas, assim, o que a gente aparenta, com a nossa atitude, com a nossa conduta. Outro ponto a gente precisa usar sempre o bom senso, que é a aplicação correta, né? Para julgar e raciocinar em cada caso da vida da pessoa. Então, assim, quando a pessoa começar a contar, gente, tem hora que as pessoas começam a me contar problemas, coisas que elas já fizeram, eu fico assim, não, meu Deus, gente, eu não falo nada, porque eu não tenho nem palavra para expressar o quão absurdo, o quão bizarro foi aquilo que aconteceu na vida da pessoa, ou que ela fez, alguma coisa do passado, mas eu não vou julgar ela. Eu vou ser ouvinte, e eu vou ficar ali orando em línguas mentalmente, né? Pedindo ao Senhor que dê a palavra, para na hora que eu precisar falar, que eu fale algo que eu não condene a pessoa, mais do que ela já se sente condenada, né? A gente não pode se aproximar das pessoas com timidez, pedindo desculpa. Que desculpa?
Perdão, você tem... Não, você não pode chegar assim, porque ela já vai ver que você está ali, como é que eu falo? Na questão, assim, da linguagem corporal, ela já vai, tipo assim, não, você já chegou ali muito timidozinho, muito assim, então ela não vai te dar atenção. A gente tem que chegar com ousadia, com intrepidez. Lembra que o Senhor nos deu um espírito de ousadia. Claro que não de boa noite, Dê. Seja bem-vinda, querida. Nossa, gente, a Dê postou umas fotos lindas, vocês viram? Depois vocês vão no Instagram dela para vocês verem. Maravilhosa. Linda. Um escândalo de mulher. Aí, ela tava linda. Exagero dela. Não, tá linda, tá linda. Maravilhosa. Vou aceitar o Alex aqui. Então, assim, vamos chegar assim, ó, com a autoridade. A gente é embaixador. Vocês acham que o embaixador do Brasil, eu vou continuar com o exemplo da Alemanha, tá, gente? Que a gente está falando só dele. O embaixador do Brasil na Alemanha chega lá pedindo desculpa, assim, de cabeça baixa? Não, ele chega assim, eu sou o embaixador do Brasil aqui na Alemanha, agora o Brasil chegou aqui. Onde eu estou representando a nação brasileira. Então, nós vamos chegar assim, onde a gente chegar, a gente vai chegar com Cristo. Sabe? Chegar assim, ó, eu sei quem eu sou, eu sei a filha que eu sou, o filho, né, Alex entrou, eu sei quem eu sou em Cristo, e vamos chegar, sabe, assim, com firmeza com a pessoa, porque a pessoa precisa se sentir segura com a gente. E uma pessoa que chega com timidez, com muita cautela, o outro não sente segurança nela. E as pessoas precisam sentir que elas têm a gente assim. Sabe aquela segurança? Eu posso falar que essa daí sabe o que ela está fazendo? Mesmo que a gente não saiba, a gente não tenha noção ali, mas a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo, então ele sabe. Outra coisa, a gente tem que evitar fazer visitas em horários de refeições, a não ser que eles nos convidem para isso. Assim, suponhamos que nós vamos combinar de sair, que a gente estava junto na mesma cidade e vamos sair para fazer visita a pessoas aleatórias. Não vamos no horário da refeição, né? Vamos em outros horários. A gente precisa sempre começar a conversa com a saudação breve, cortês, se apresentando, falando seu nome, né? Se tiver mais alguém, né? Apresentar todo mundo que estiver junto. Outro ponto, aprenda o nome das pessoas presentes. Mostre que a gente tem interesse por todos. Suponhamos que nós vamos em uma família. Chega lá, pergunta o nome de todo mundo. Se tiver criança, gente, brinca com a criança, conversa com a criança. Gente, não tem pai e mãe que não começa a gostar de quem trata bem o filho. Vocês são mães e pais, aí vocês sabem. Então, assim, tem criança, conversa com a criança, brinca, sabe? Pega essas coisas para a coisa ficar assim, leve, sabe? Ficar assim, mais íntimo, para a pessoa já ir quebrantando. A gente não pode discutir, não pode falar de modo áspero, a gente precisa mostrar que a gente é amistoso, é cortês, é paciente. Se a pessoa quiser falar, ouça. Muitas vezes, as pessoas falam comigo, depois se você me perguntar, eu não lembro o que elas falaram, mas o meu ouvido estava ali. E ela ficou super satisfeita porque eu ouvi ela. Mas eu não faço ideia do que ela falou. Aí eu estou ali com o meu ouvido, tá lá. A gente tem que evitar a murmuração, né? Murmuração é ficar se queixando, reclamando. A gente não pode fazer isso. Quando a gente está evangelizando as pessoas, a gente tem que estar para cima, otimista. É uma coisa que eu já vi muitos recomendando, que é para a gente evitar ficar sozinho no ambiente, tipo um ambiente fechado, com uma pessoa do sexo oposto.
Na rua é outra coisa e tal, mas em ambiente fechado é para evitar, né? Por isso que, por exemplo, você vai visitar uma família, vá no horário que a esposa esteja, tá? Ou o homem vai visitar, vai no horário que o marido está. Se o marido não tiver, vamos supor que o, o marido, o homem foi visitar. Chegou lá na casa, só tá a mulher, volta outra hora, evite, sabe? O Billy Graham, não é, que falava assim, que ele nunca ficou sozinho com uma mulher? Ele não ficava. Só com a esposa dele. Ele não ficava. Ele falava que era para evitar a tentação, porque era uma coisa que ele gostava muito. Então, ele não... Acho que, se eu não me engano, é o Billy Graham, gente. Depois eu vou procurar saber. Ele não ficava. O David Keelan, ele já teve problema. Ele é um cantor brasileiro, né, o David Keelan. Ele teve problema, acho que com adultério, se eu não me engano, no casamento e tal. Hoje em dia, todos os lugares, shows, então, a esposa vai, ele faz questão, a esposa que fica com o telefone dele. Ele não usa telefone. Porque ele se resguarda, porque ele não quer cair de novo. Não ter problema. Então, assim, a gente sabe o nosso ponto fraco. Então, se o seu ponto fraco né? Então, a gente não fica. E por que a gente está aprendendo isso? Porque nós vamos aconselhar outras pessoas, nós vamos formar outras pessoas para elas irem, né? Nós vamos trazer pessoas para Jesus e vamos preparar elas. Então, a gente vai ensinar para elas essas questões. Não prolongar a visita demais, tá? Se a gente vê assim, que as pessoas têm compromisso, têm horário, deixa eles falarem, ouve, dá o recado de Jesus e vai embora. A gente precisa ser sábio ao orar diante dos incrédulos. Gente, uma coisa que eu não faço, eu oro em línguas muito, o tempo todo, durante o dia, viajando aqui e tal, eu fico assim, lembrei, orando em línguas. Mas eu não oro em línguas alto e tal, perto de pessoas que não conhecem a Jesus. Não oro. Porque ele não sabe, ele não entende disso. Então ele vai achar que eu sou uma maluca. Então a gente precisa ser sábio nisso, né? Vamos orar no português claro, com a pessoa. Pergunta a ela se ela quer que a gente ore por algum motivo. A Denise Dan também falou, eu também não. Não oro. Não oro. Porque, né, a pessoa... Gente, não... Até quem é cristão, tem gente de 30, 40 anos que não ora em línguas até hoje. E não entende, porque não fez nenhum estudo sobre isso. A gente entende, graças a Deus, nós entendemos e compreendemos. Mas imagina, se gente que frequenta a igreja não entende, imagina quem nunca foi, quem nunca aceitou Jesus. Né? São coisas assim, quando tiver um grupo visitando, tiver um falando, os outros ficam caladinhos, na hora que aquele terminar, o outro fala, sabe aquela coisa assim, bem, bem tranquila? Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é em hospital, para a gente não ser chamada a atenção. Hospital, a gente tem que ser prudente, que é lugar de silêncio, né? Então, a gente vai falar baixinho com a pessoa, a gente vai conversar. A gente não vai ficar orando, gritando, falando muito alto. Não. Então, prudência nos hospitais para que a gente não seja chamada a atenção. Porque se vier alguém chamar a atenção que a gente está perturbando, a gente vai ser desmoralizada ali, vai perder a credibilidade, né? Uma coisa que a gente tem que fazer aqui é procurar ganhar confiança e amizade das pessoas, né? Que eu já falei para isso. Uma coisa que é muito importante também é a gente procurar descobrir o estado espiritual das pessoas que a gente está evangelizando. Como que é? Sabe? É zero? É abaixo de zero? É mais ou menos? Como que é? Ela tem alguma noção do mundo espiritual? Ela... Sabe? Às vezes a pessoa tem noção, às vezes não tem, às vezes a pessoa está completamente demoniada. Então, assim, a gente ter essa percepção.
Se o Espírito Santo tocar no seu coração, você pode convidar para ir em alguma denominação, né? Fazer parte de alguma comunidade. E aí você também pode preparar o caminho para outras visitas, né? Se você for visitar alguma pessoa, sempre procurar continuar mantendo contato com ela. Um outro ponto é a habilidade. Vamos ver Provérbios 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Essa habilidade é aptidão, é capacidade, é o talento, sabe? Então, nós precisamos ter habilidade para compreender as pessoas, para manejar bem a palavra de Deus, para mostrar aos homens o Cristo, o Salvador do mundo, e também nós temos que ter habilidade para não forçar e não perder a oportunidade. Então, o que a gente faz? A gente ora para isso, para que a gente consiga ter esses 4 pontos aqui. Um outro ponto é o contato, é você manter o contato com a pessoa, sabe? Não perder ela assim totalmente, sabe? Pedir o contato, de vez em quando mandar uma mensagem, ligar, convidar ela para uma reunião, sabe? Não deixar ela solta, né? Agora nós vamos falar sobre o papel do Espírito Santo no evangelismo. O Espírito Santo é ele que dá o poder para fazer a obra, é ele que dá as oportunidades, é ele que dá a coragem, é ele que nos mostra aonde ir, é ele que quebra as barreiras. Depois, vocês podem ler Atos 10 na íntegra, que fala muito sobre isso. É ele que prepara os corações das pessoas, é ele que guia quem está fazendo o evangelismo a toda a verdade. É ele que ensina para nós toda a verdade, que nós já aprendemos, né, sobre isso. É ele que convence o homem do pecado, que ele precisa se redimir. É ele que revela as coisas futuras, o que há de vir, né, as profecias. É ele que revela Cristo para as pessoas. É ele que, juntamente com a palavra de Deus, nos regenera. É o Espírito Santo que faz isso. É ele que testifica da salvação. Porque, gente, pensa, você chegar para uma pessoa que não acredita em nada, não tem noção de nada, às vezes nem é brasileira, né? É de uma nacionalidade aí que não tem Jesus e tal, que nem se ouve falar de Jesus. Como é que você vai falar para ele que existe um homem que morreu na cruz por ele, pagou todos os pecados dele, que se ele aceitar esse homem, está salvo? Como que alguém vai acreditar nisso, gente? Só com o Espírito Santo, testificando. Como é que você sabe que você é salvo? Eu sei porque eu sei. Não me pede para explicar, não. Está escrito lá na Bíblia. E pronto. E eu acredito. É o Espírito Santo que falou. É aquela coisa assim que é revelada. Eu sigo demais. Eu acho que o Espírito Santo passa o dia inteiro assim, batendo no meu ombro, assim, cala a boca, Denise, cala a boca, Denise. Não fala nada, acho que o dia inteiro. Quando alguém que é cristão aí, que se diz cristão há 20, 30 anos, que fala assim, que está buscando a salvação, que não sabe, eu falo, eu sou salva. Claro que eu vou ser. Como é que você sabe? Eu falei, eu sei, gente, está escrito na Bíblia. Eu sei. Aí a pessoa tem lá 30, 40 anos dentro da igreja e está querendo buscar a salvação, não sabe se vai ser salvo. Aí você vai me falar, essa pessoa recebeu do Espírito Santo? O Espírito Santo conseguiu testificar no coração dela? Não conseguiu. Né? Então, é ele que testifica para nós. Está lá em Romanos 8,16. E, quer ver? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Bom, quem é filho de Deus é salvo. Gente, nós, já que nós falamos aqui no Espírito Santo, nós sabemos. Tá calor demais, eu tenho que ficar bebendo água. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele desceu lá em Pentecoste, né? Eu acredito que na sequência nós vamos estudar o livro de Atos. Eu estou esperando,
eu falei com o Espírito Santo e está muito assim evidente Atos na minha cabeça, sabe? Pra gente, porque o Atos ele é uma sequência, você faz o evangelismo, você aprende o evangelismo, depois você em Atos a gente aprende como que é a igreja primitiva, todos os milagres, o que aconteceu. Então, assim, é meio que uma sequência. Porque a descida do Espírito Santo ela era uma promessa feita muito antes de Jesus Cristo encarnar. E ela foi cumprida no dia de Pentecostes. Jesus também havia anunciado lá em João 7, né, que ele fala que todo aquele que crê nele, aquele versículo lá. E ele ordenou que os discípulos aguardassem o dia em que ele viria. Né? E no dia de Pentecoste, essa promessa foi cumprida. Aí que uma coisa que eu falo, eu acredito piamente, eu falo isso assim, com toda a convicção do meu coração. O batismo do Espírito Santo é a porta para entrarmos no sobrenatural de Deus. Ele é o poder que a gente tem para testemunhar. É a capacidade sobrenatural que Deus nos deu para fazer o que Jesus ordenou, que é ir pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim, para mim, se não tiver o batismo com o Espírito Santo, a pessoa não consegue fazer isso. Ela pode ir fazer na força, lá na carne, mas não vai acontecer nada, não. Eu tenho plena convicção disso. Posso estar enganada? Não sei, talvez, posso. Mas aí, né, depois também, se vocês tiverem alguma coisa sobre isso, a gente fala. E olha só, essa mesma unção que desceu lá em Pentecostes, que é a unção que ressuscitou Jesus dos mortos, que é a unção que estava em Jesus, que esse Espírito, ele está hoje disponível para nós, né? Nós já sabemos disso, e ele está sobre a igreja, que somos nós. Aí o que acontece? Nós temos todo o poder que estava lá que esteve em Jesus para pregarmos o evangelho e fazer todas as outras coisas. Então, depois que o Espírito desceu lá em Pentecostes, muita coisa mudou lá, né? Pedro começou a curar. Paulo, foi uma coisa assim, muito mais intensa, foi libertador. Na apostila até tem os exemplos, não vai dar para eu ler, porque são enormes, dessas pessoas, de Paulo, de Pedro, como que era antes, como que foi depois de Pentecostes. Então, olha só, Jesus falou lá nos evangelhos, né? Antes dele partir, antes dele ser ressuscitado, antes dele ir para a glória, ele deu a missão, que é irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura, todas as nações, enfim. Aí, depois que ele deu essa ordem, depois o que aconteceu? O Espírito Santo veio para que nós pudéssemos cumprir essa ordem. Para que todos que passaram, né? Os que já passaram, os que estão aqui, os que hão de vir, eles têm o Espírito Santo, têm o aval, têm a autoridade para fazer isso. Isso é uma missão para nós. Então, todos nós temos essa missão, que é pregar o Evangelho, né? Que é mostrar para as pessoas Jesus, né? O Evangelho do Reino. Aí, o pessoal lá, hoje o pessoal fala assim, os princípios primitivos, a igreja primitiva, que é a igreja de Atos, que Lucas escreve, né? Lucas, ele dividiu o evangelho em duas partes, né? A parte do evangelho dele, né? O que ele viveu, e ele escreveu Atos, que foi toda aquela vivência do Espírito Santo, da igreja, dos testemunhos, de como era a igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, ela cria na palavra de Deus e ensinava. Gente, eles acreditavam na palavra e ensinavam. E eu digo mais, eles viviam, porque lá ninguém passava necessidade, ninguém passava falta. Era uma comunidade que todos se ajudavam, que todos eles cuidavam. Coríntios se cuidava, Éfeso se cuidava, todas as cidades, aquelas pessoas se cuidavam, né?
Então, o princípio, para mim, da igreja primitiva é ele. Os princípios é esse. Eles criam e viviam a palavra e ensinavam. Outro ponto é que eles tinham também a plenitude do Espírito Santo e a unção. Gente, a igreja primitiva fazia muito mais coisa do que nós fazemos hoje. A roupa de Paulo, a sombra de Paulo e Pedro curava as pessoas, eles passavam assim, ó, as coisas aconteciam. Então, quer dizer, sabe, assim, era uma igreja que tinha plenitude do Espírito Santo mesmo, que cria naquilo ali de uma forma genuína. Não era apenas uma oratória, não era falar, não. Eles realmente viviam aquilo ali. Eles conheciam a autoridade do nome de Jesus e a empregavam. A igreja primitiva fazia isso. Eles deram uma continuidade na obra, no evangelismo de Jesus. Jesus fez, parou aqui, né? O ministério de Jesus durou 3 anos. Na hora que o ministério de Jesus parou, que Jesus subiu, eles continuaram. A igreja primitiva de Atos continuou a obra de Jesus, né? E agora, nós vamos falar um pouquinho, só eu ver aqui, sobre a necessidade básica da pessoa que nasceu de novo. Assim, Denise, uma pessoa aceitou Jesus agora aqui comigo. O que a gente faz para ela? A gente ensina para ela sobre amor, ela tem que ser amada. A gente dá alimentação. O que é? Se ela precisar de comida física, arroz, feijão, vamos falar assim, a gente dá. Mas essa alimentação aqui de 1 Pedro 2:2 é alimento espiritual, é leite espiritual. É ensinar para ela lá do comecinho, tipo Gênesis. E no princípio a terra era sem forma e vazia, sabe? O básico para ela. Outra coisa é proteção. Se a gente continuar tendo contato com essas pessoas, a gente precisa protegê-la. Porque uma pessoa que acaba de aceitar Jesus, ela vai receber ataques de todas as formas, espiritualmente falando, tá? Então, ela é uma pessoa que precisa ser protegida, porque ela ainda é um bebê. A gente não deixa um bebê solto aí de qualquer maneira, né? A gente dá comida, a gente vai ensinando, aí depois você ensina ele a comer sozinho, você ensina a andar, você vai ensinando, depois ele vai para a vida, né? E uma coisa que ele precisa também é ter maturidade. E como que ele vai conseguir essa maturidade? Ela sendo ensinada para ele, né? Ele precisa ter isso. Então, se alguém, se você tiver a oportunidade de ganhar uma alma para Jesus, se tiver a oportunidade de cuidar, eu falo para mim que isso aqui é papel do pastor, eu brinco que isso aqui é papel do pastor, né? É que o evangelismo, ele vai lá, o evangelista vai lá, isso falando dos chamados ministeriais, tá, gente? Pega lá, ganha a alma, aceitou Jesus, trouxe, o pastor vai cuidar. Né? Que é o pastor que cuida da ovelha. O pastor cuida, o pastor vai ensinar, vai alimentar, vai proteger, até que ela vai despertar para o dom dela, para o chamado dela, e vai pregar o id dela também, né? E para essa primeira fase, assim, de uma pessoa que aceita Jesus, é importante a gente falar sobre as doutrinas básicas. A gente até estudou essa matéria, né, do primeiro ano, que é o arrependimento das obras mortas, fé em Deus, batismo, no corpo de Cristo, nas águas, e no Espírito Santo ali, ser batizado, né, no corpo, nas águas e no Espírito, né, o batismo do Espírito, que a Elisa fala muito bem sobre isso, ela sempre ensina. Imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Então, a gente pega esses princípios da doutrina de Cristo, que foi o que aconteceu com ele, né, o que ele ensinou, e ensina para a pessoa.
A gente ensina para elas sobre comunhão com Deus, sobre comunhão com o corpo de Cristo. O que acontece? Para mim, as pessoas falam muito de congregar, né? Aí a gente vai ver o que é congregar. Congregar é estar reunido. Nós estamos congregando nesse exato momento. E nós estamos reunidos aprendendo, falando sobre Jesus. Né? Então é isso. Depois, integrar a pessoa, né? Se a gente for esse que vai cuidar, desde a hora que ela aceitou Jesus até ela começar a caminhar, a gente para a gente ter esses cuidados, né? E ensinar para ela esses detalhes. Aí agora nós vamos falar sobre alguns impedimentos que acontece, que impede a gente de evangelizar. Um dele é egoísmo. A gente precisa tirar o olho da gente, exclusivamente da gente, e olhar mais para as pessoas. Sabe? De pensar mais nelas, o que elas podem ganhar, de como que vai ser a vida, pensar na eternidade delas. Então, a gente precisa tirar esse egoísmo do nosso coração, se a gente tiver ele, né? Outro ponto que prejudica, que impede, é achar que o evangelismo é um dom. Não é. Esse evangelismo, esse ID, é para todos. Existem as pessoas que receberam o chamado ministerial para ser evangelista. É aquele que eu já falei. Você começa a falar de coxinha com ele e ele vai chegar em Jesus. Você pode começar a falar de física quântica, que ele vamos chegar em Jesus aí, nessa física quântica. Podemos falar de armas nucleares, que nós vamos chegar em Jesus. Qualquer assunto, nós vamos chegar em Jesus. Ele vai testemunhar de Jesus. Ele não aguenta, não. Então, esse é o evangelista nato. Ganha almas, multidões para Jesus. Mas o nosso caso aqui é o evangelismo que todos têm que fazer, que é o ID. Um outro ponto que impede é a vergonha, a gente ter vergonha de falar. E vergonha, a gente está muito incluído em orgulho, tá? Quem tem vergonha tem orgulho. Vergonha, tem vergonha. Não, você tem orgulho. Tá com orgulho, porque não vai ser. Vai que a pessoa não aceita, vai que vão rir de mim, vai que vão falar de mim, né? Nessas coisas. Outra coisa é o medo. Medo de falar, sabe? Medo de não saber. Não. Vai. Medo é do diabo. Medo paralisa as pessoas. Quer ver? Tem um versículo aqui. 2 Timóteo 1,7. Eu quero ler para nós. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Gente, medo é demoníaco. Ele é o contrário do que o Senhor deu para nós. Então, se a gente ficar com medo, aí acabou, a gente não vai fazer, né? E existem os medos do evangelismo. 4 medos para que as pessoas sentem. É o medo da rejeição. Aí você deve saber quem você é em Cristo. Que se o resto do mundo todo te rejeitar, Cristo não te rejeitou. Você está com ele, então não importa. O que você tem que fazer, você tem que agradar a Deus. Tem uma coisa que eu falo todos os dias com o Senhor, assim, obrigada, Pai, por o Senhor ter me escolhido como sua filha amada. Eu sou filha amada e eu tenho que ter essa realidade em mim. Então, eu não deixo ninguém tirar, não. Todo dia à noite eu agradeço. Uma das coisas que eu agradeço é porque eu fui escolhida como filha amada. Quero ver. Estou nem aí. Não vou receber rejeição nenhuma, porque eu não sou rejeitada. Eu sou filha amada. Entendeu? Falo todos os dias à noite. Todo dia. Eu não... Gente... Quer fazer eu não dormir? É só eu não orar antes de dormir. Se eu deitar na cama e não orar, eu fico rolando na cama, sabe? Assim, se eu não fizer, nem é oração de outro mundo, não. É agradecimento, é agradecer, porque o Senhor me amou primeiro.
é agradecer porque fui escolhida como filha amada, é agradecer por Jesus ter morrido na cruz em meu lugar e ter me dado a salvação, é agradecer pelo Espírito Santo, que é meu amigo, meu companheiro, meu parceiro, meu professor, meu guia, é agradecer pelos meus anjos que ficaram o dia todo comigo, que me protegeram, que guerrearam por mim, que me serviram, essas coisas, sabe? É isso, gente. Se eu não fizer isso, eu não durmo. É a chave. Então, às vezes, eu preciso ficar acordada até mais tarde para fazer alguma coisa. Aí, eu não oro, eu fico lá. Tem que esperar, tipo, tem que esperar a hora. Aí, depois que acontece a hora que eu estava esperando, aí eu vou lá e oro e durmo. Já faz parte de mim. Eu acho muito engraçado. É tipo uma dependência, sabe? Que eu peguei. Mas é isso, porque essas verdades, elas têm que estar enraizadas em mim. Porque se alguém lá fora for usado pelo Satanás para me rejeitar, eu não vou sentir, eu nem vou me sentir rejeitada. Rejeitou? Ó, o que é isso? Entendeu? É tipo assim, o que é isso? Porque eu sou filha amada. Outro medo é de não saber o suficiente. A gente tem muito medo, né, de não saber as coisas direito. Gente, meu óculos está me incomodando, vou tirar. O problema é que eu não vou enxergar, né? Medo de não saber o suficiente, mas tem uma coisa que a gente tem que ter convicção. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas e ele está nos guiando. Então, nós vamos falar assim, nós vamos saber o que é suficiente para aquele momento. Porque a gente precisa confiar no Espírito Santo, porque não é a gente que faz, é ele. O medo de ofender um amigo ou um parente, que às vezes a gente fica com receio, né, das pessoas se sentirem ofendidas. Olha, eu faço o seguinte, eu não pergunto de cara se a pessoa quer aceitar Jesus, eu conto histórias de Jesus. Eu conto as coisas que eu vivo com Jesus, que eu já vivi, o que Jesus fez por mim. Eu não fico falando muito de pecador, não. Eu nem gosto de falar sobre pecado, eu gosto de falar sobre as coisas boas. Pecado é ruim. É uma particularidade minha, né, gente? Então, vai falando. Eu falo de Jesus. Sempre, quando acontece alguma coisa, eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falando. Eu nunca tive essa questão de alguém ficar ofendido. Então, a gente tem que ter não precisa ter esse medo da pessoa ficar ofendida, porque a palavra não volta vazia. Ela pode não aceitar ali naquela hora, mas a palavra está lá, foi plantada. Outro medo é de ser ridicularizado ou perseguido, né? Que às vezes as pessoas fazem chacota, né? Ridicularizam a gente, pela gente ser cristão. Eu vou contar para vocês aqui rapidinho. Eu tive um relacionamento, né, que durou 7 anos, e quando eu aceitei Jesus, a gente já estava no processo de separar, sabe? A gente já não estava. Eu já não queria mais, a verdade era essa. E aí, quando eu contei para ele, mas a gente nunca foi inimigo, a gente nunca brigou, a gente nunca discutiu. Ele só não era a pessoa para mim naquele momento. Então, eu não ficava em paz, eu queria terminar. Aí, quando eu contei para ele que eu tinha aceitado Jesus, sabe o que ele falou para mim? Você é inteligente demais para ser crente. Eu ouvi isso, acho que eu já contei isso aqui. Então, quer dizer, coisa ridícula eu ser crente. Só que eu fui e falei com ele assim, mas não tem nada a ver com inteligência, não. Tem a ver com acreditar em Deus, em querer estar com Deus, estar com Jesus e buscar Jesus, conhecer Ele. Não tem a ver com inteligência. Gente, tudo bem, passa-se anos. Isso eu estava fazendo faculdade, porque eu aceitei Jesus, eu estava fazendo faculdade. Hoje, ele não mora no Brasil mais, ele mora na Europa. Adivinha onde que ele está? Lá no projeto da África, está no grupo
ofertando. Inclusive, hoje ele ofertou de manhã, na hora que eu olhei o celular, tinha mensagem dele, comprovante de Pix que ele tinha feito para o projeto. Então, assim, sabe, se falarem alguma coisa, não responda. Acredite, ele está lá. Ele é o número de Portugal. Pode olhar lá no grupo, lá o número internacional lá, que ele está lá, ele chama João. Está lá no projeto. Todo mês ele oferta. E eu vou ler para vocês aqui, porque assim, eu não estou nem. Sabe assim, quando você pensa assim, gente, valeu a pena? Não precisava ter brigado. Foi isso. Ó, ele falou, aí eu agradeci, eu falei, bom dia, muito obrigada. Ele assim, ai, por nada, estamos juntos nesse lindo projeto. Gente, ele está recebendo a palavra ficando lá, sabe? Então é isso. Não tenha medo de ser ridicularizado ou perseguido. Já eu não sofri aquela perseguição. Quando a gente pensa em perseguida, a gente pensa lá cortando a cabeça, né? Expondo em praça pública, pendurando, aquelas coisas lá do Oriente Médio. Não. Mas, por exemplo, eu perdi amigos. Credo, não sei. Gente, hoje eu entendo que são pessoas que não fazem parte da roda, da mesa a qual eu tenho, roda não, da mesa a qual eu tenho que sentar. Eu tenho que estar com quem? Com vocês aqui, com alguns outros amigos aqui que me aproximam de Jesus, que me trazem para mais perto de Jesus, que vão me fazer ser uma pessoa melhor, né? Então, assim, às vezes a gente recebe esse tipo de perseguição, né? De as pessoas se afastarem, falarem mal, não querer ficar com a gente, não tem problema, você tem Jesus, ele é suficiente, e ele te dá em dúvida. Hoje eu tenho amigos que, sinceramente falando, perdão, Senhor, não é pecado, não é julgando, mas esses que me perseguiram, que me abandonaram, eles não chegam aos pés dos amigos que eu tenho hoje. Mas nem assim não é digno de desamarrar a sandália, como disse João com Jesus, dos amigos de hoje. Sabe? Então é simples assim, não tenham medo, tá? Gente, tem um monte de perguntas e afirmações das pessoas que não aceitaram Jesus. Está na apostila, na página 64, até a página 68 termina. Depois vocês dão uma olhada, porque é muita coisa. Sabe aquelas coisas assim que a pessoa fala? Eu não quero ser crente porque eu sou católico. Aí você vai falar, não, mas não se trata de religião, né? Não tem nada a ver com ser católico. É só aceitar Jesus. É o seu salvador. Coisas assim. Não creio que Deus pode me perdoar. Aí você vai ter um versículo bíblico para você falar para ela. Essas coisas, sabe? Já está terminando, tá? Último tópico. Como perceber a condição espiritual de uma pessoa? Porque nós temos que, né, é importante a gente perceber. Então, eu tenho uma menina aqui no bairro que ela é completamente possuída, assim, sabe? Ela usa droga, bebida, assim. Ela já me contou que ela ouve, que ela vê na casa dela e tal. Mas ela chega perto de mim, ela me chama de nega. Morro de rir, né? Ela me chama de nega. É o jeito carinhoso dela de falar comigo. Ela é uma nega. E ela, gente, ela me abraça. E ela fala comigo com tanto carinho. Ou seja, eu percebo a condição espiritual dela. Eu não enfrento os demônios dela, nem eles me enfrentam. Quando ela está comigo, perto de mim, ela fica um doce, mansinha, não tem problema nenhum. Então, assim, a gente precisa perceber a condição espiritual da pessoa. E como que isso acontece? A gente precisa... Como que o médico percebe a nossa condição física? Não é perguntando para nós? Ele pergunta como que você dorme, como que você come, né? Vai fazendo essas perguntas. Aí ele descobre que a gente está em ladeira abaixo. Aí a gente volta. A Vanúbia que sabe desses negócios aí. Aí, o que a gente vai fazer? Fazer igual médico? Nós vamos perguntar. Tem alguma religião? Gente, pergunta assim, natural, sabe?
você frequenta alguma religião? Assim, você conhece? Já ouviu falar? Aí, se ele falar assim, tá, aí você vai. E Jesus? Quem que é Jesus para você? Você já ouviu falar de Jesus? Já? Aí fala, claro, né? Aqui no Brasil, acho que todo mundo já ouviu falar de Jesus. E quem que é Jesus para você? O que você acha que ele é, assim? Aí você vai percebendo, entendeu? Você acha que existe céu ou inferno? Como que é que você acha essas coisas, assim? Sabe? E se você morrer hoje, para onde você acha que você vai? Umas coisas, umas perguntas assim, a maioria vai falar que não sabe. Eu falo na hora que eu vou para a glória, encontrar Jesus, abraçar ele e ficar lá com ele, quietinho lá no frescor do céu, gente, porque não tem condição não. Porque lá no céu, eu tenho certeza que lá é fresquinho, lá tem internet. Tem alguém que sabe o negócio da neve. Ah, é o Denis, lembra? Depois eu falo, tá? Esse negócio da neve. Aí você pergunta assim, se o que você crê não fosse verdade, tipo assim, vai que a pessoa te falou um negócio assim, essas coisas assim que não são de Jesus. Aí você fala assim, mas se você acreditar, se o que você está acreditando não for verdade, você gostaria de saber se é verdade ou não, qual que é a verdade? Vai perguntando, gente. Aí, à medida que a pessoa vai respondendo, a gente vai fazendo outras perguntas em cima daquilo ali, para a gente entender a condição espiritual da pessoa. Bom? Um versículo que eu gosto muito, que a gente deve usar sempre com as pessoas, é lá em Romanos 10, né? Romanos 10, 13, fala assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a gente incentivar, né, as pessoas a invocarem o nome do Senhor, a falar, a confessar, mas com, sabe assim, com consciência, entendendo? Não é assim, faz a oração aqui comigo. É a primeira vez que você faz essa oração? Claro que a pessoa vai falar que é a primeira vez, gente. É uma oração inédita. A pessoa não entender que ela fez, que ela aceitou, que ela confessou Jesus como o único e suficiente salvador da vida dela, sabe? É fazer isso assim com consciência. Eu acredito nessa salvação. Da pessoa fazer com consciência, ela entender que a partir daquele momento ela está salva porque ela confessou que Jesus é o único e suficiente salvador da vida dela, que não existe outro. Bom, nós encerramos aqui a matéria de evangelismo, tá? Eu quero contar para vocês. Deixa eu contar rapidinho. Hoje, eu saí de casa, não era 2 horas da tarde, não. Nesse sol, gente, achando eu saí. Eu fui numa moça que ela vai fazer um vestido para mim, para eu ser madrinha de casamento agora em janeiro. E ela tem um ateliê. Aí ela faz a roupa do jeito que a gente quer, da cor que a gente quer. E olha para vocês verem esse negócio. Vocês sabem que é caro, né? Quando eu pedi ela o orçamento pela internet, eu pedi assim, Jesus, preciso de um milagre. Tipo assim, porque eu estava olhando vestido para alugar, caríssimos, assim, para alugar, gente, para ir lá com o vestido, e nem estava achando a cor que a minha amiga escolheu, o tom de rosa que a minha amiga escolheu. Aí eu mandei mensagem para essa moça. Ela virou para mim e falou assim: não, eu faço o vestido sobre encomenda. Do jeito que a pessoa quer, na cor. Eu falei, ai, que bacana. Eu pensei assim, gente, eu vou morrer agora no mínimo, uns R$ 1.500, né? Pensei. As lojas que alugando vestir por 1.200, aluguel. Ela virou para mim, eu falei assim, quanto que é? Ela virou para mim e falou assim, 350. Eu falei, oi? Eu falei, mas você faz assim, mandei o modelo esse aqui? Eu faço do jeito que você quiser. Viu ela no Instagram, umas roupas lindas lá no Instagram, de vestido de festa, ela faz vestido de noiva e tal. Eu falei, tá bom, eu queria marcar com você e tal, com as medidas e tal. Beleza. Aí hoje me veio na cabeça assim, gente, eu acho que 350 é só para ela fazer o vestido, eu tenho que comprar o tecido. Pensei, né? Aí mandei mensagem para ela, bom dia, como é que você tá? Tinha uma dúvida aqui, eu tenho que comprar o tecido para você fazer o vestido? Eu não entendo disso. Aí ela falou assim, não,
o valor que eu te passei, 350, é com o tecido. Eu compro, eu faço tudo. Eu falei assim, tá, aí esse vestido você está fazendo para mim, para aluguel? Eu vou usar ele no dia e te devolver? Ela, não, o vestido é seu. Ah, se você não quer vir aqui hoje para você tirar as medidas? Não, eu falei, vou. Ela falou assim, mas eu vou embora para o meu sítio 3 horas da tarde, aí você tem que vir até das 3. Aí eu fui ouvir as coisas que fui correndo. Gente, cheguei lá, uma mulher tão simpática, tão agradável, uns vestidos maravilhosos no ateliê dela, só que nenhum era da cor que eu preciso, né? E a mulher começou a conversar comigo, e quando eu vi, sabe o que eu estava fazendo? Eu fiquei mais de hora sentada, conversando com ela, testemunhando Jesus, os milagres de Jesus na minha vida. E a mulher ficou encantada comigo, pediu, assim, menina, que bênção. Agora, aí eu falei com ela, aí agora ela já quer até fazer um vestido para minha mãe, que eu perguntei ela assim, você não faz roupa comum não, é só de festa, que a minha mãe estava querendo. Ela, não, eu faço para ela assim, me manda o modelo que eu faço. Gente, eu falei assim, sabe assim, quando você vê que é Deus? Primeiro que, vamos falar assim, é de graça, gente, esse vestido praticamente nesse preço. É de graça. E no nível que eu vi que ela costura. E eu falei, aí eu contei para ela do meu testemunho, dos milagres de cura que eu vivo. E ela ficou assim, Denise, eu quero essa paz que você tem. A mulher pediu, gente. E vou falar para vocês, frequenta a igreja, é crente, mas ela não tem a tranquilidade e a paz que a gente tem. Ela tem síndrome do pânico, ela teve crise já de síndrome do pânico, de ansiedade. E ela falou assim: você é muito tranquila. Eu falei, gente, como assim alguém falar que eu sou tranquila? Até para mim é difícil acreditar, porque eu era uma bomba, gente. Eu explodia o tempo todo, o dia todo. E ela falando assim. E eu fiquei lá com ela, conversei. Ela ficou tão tranquila na hora que eu saí de lá. Aí eu tinha um outro compromisso, né? Mas eu fiquei lá com ela até umas 4 e pouca da tarde. Não, até 3 e pouca, porque ela tinha que ela tinha que comprar tecido. Aí eu vi, falei, aí na hora assim que eu estava conversando com ela, só me vinha assim, tá vendo? O evangelismo, tá vendo como que é? É só você sentar, ouvir a pessoa e testemunhar. Testemunhar. Quando eu contei para ela das curas, ela tá assim, gente, você não tomou remédio? Eu falei, não, Jesus cura, Jesus me curou. Eu apresentei para ela um Jesus que é um Jesus de paz. Quando ela falou que eu sou muito tranquila, assim, ela, eu quero essa paz. Eu falei, é a paz de Jesus. Ela só vem de Jesus, não existe outro caminho. Então, assim, eu contei isso aqui para a gente, né, entender o seguinte, que muitas vezes, às vezes, a gente não vai sair com a Bíblia debaixo do braço, pegar o megafone na praça e ficar falando. Às vezes nós vamos sentar com uma pessoa e falar. Se ali conversar, uma conversa despretensiosa, e a gente vai abençoar essa pessoa e vai ser mais abençoada ainda, gente, porque vocês não têm noção de como essa mulher está me abençoando, fazendo o vestido, ela vai comprar o tecido e já vai fazer tudo. Eu só tenho que vestir o vestido no dia do casamento. Sabe, tanto que ela está me abençoando com isso, ela não tem noção. Claro que eu vou conversando com ela e vou falando sobre tudo isso, né? Vou testemunhar que eu orei para esse vestido, para encontrar o vestido adequado, com preço justo, vou contar isso tudo. Porque eu comecei com ela hoje. Aí agora ela já me conheceu, ela sabe que eu sou. Aí eu contei para ela perguntou de qual igreja que eu era. Eu falei assim: eu sou da Maravilhosa Graça. Aqui no Brasil nós reunimos online, mas nós já temos uma igreja física começando na África, em Moçambique. Aí falei do projeto. Ela ficou encantada, impressionada com tudo, sabe? Então, eu creio que vai ser mais uma parceira nossa no projeto, vai ser mais uma pessoa que vai, sabe, querer viver isso que a gente vive aqui na Nova Aliança, essa liberdade em Jesus, de compreender que Ele já fez tudo para nós, tá bom? A palavra é de vocês agora. Se alguém quiser falar, fica à vontade, por favor. Elisa, pode falar. Gente, só vou pegar água, mas eu tô ouvindo, tá? Que a minha cozinha é aqui, do lado.
Boa noite, amados. Estão me ouvindo direitinho? Bom, sobre o que a Denise está falando aí, que benção esse ensino, porque a gente não aprendeu nas igrejas. Eu, pelo menos, não aprendi, a não ser entregar folhetinho ou oração já pronta. Então, eu vi, assim, que isso é muito vazio e não tive depoimento, testemunho nenhum sobre esse panfleto até hoje. Mas, sobre a questão que a Denise estava falando, um pouquinho do medo, o medo existe hoje porque a gente não aprendeu, e hoje a gente está aprendendo sobre isso. E eu até falei no estudo passado, acho que foi o penúltimo, e vou voltar a falar. E eu trago isso para mim, tá? Quando vem essa sensação de medo, de insegurança, para mim é um ponto positivo no sentido de não sou eu mesmo que faço. Que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. É tudo sobre ele. E é por meio dele e para ele. E é o Espírito Santo que vai nos dar a condição e palavra ali no momento. Muitas das vezes ele dá aquele incentivo assim, vai, toca alguém, mas aí o que eu vou fazer? Não sei o quê. Só vai. Ele quer a nossa obediência. A gente vai ver lá em Moisés, o mar se abriu quando ele tocou com o cajado. Josué também só abriu o Rio Jordão quando o sacerdote entrou com a arca. Então ele quer a nossa obediência. A partir da nossa obediência que ele vai nos entregando mais ferramentas o que fazer, tá? E aí eu vou entregar minha tarefa de semana passada, tá, Denise? Semana passada aconteceu aqui um episódio muito interessante e está dentro do assunto, que o meu filho, ele compra e vende motos. E tem pessoas que vendem online, né? E tem pessoas que, não, eu quero conhecer o seu escritório, eu quero saber onde você mora. Tem gente que é assim. Então, de vez em quando, vem algumas pessoas aqui. E semana passada veio 2 rapazes, se não me engano, é lá de perto da Denise, que é Ponte Nova, acho que é isso, Ponte alguma coisa. E aí esses 2 rapazes vieram. Lógico que eu não fiquei ali com eles, né? Foi o meu filho e o meu esposo ali conversando com eles. E conversa de moto, aquele negócio todo, vai pra lá, vai pra cá. E eu, sem querer, eu escutando, né, algumas coisas. E aí, no final, ficaram mais de hora conversando. No final, um dos rapazes falou que pediu para orar por eles. Meu esposo orar pela viagem. Seriam 4 horas de viagem. E aí, quando ele estava orando e falou assim, o amém, vamos dizer assim, despedindo, meu coração acelerou, que já sei, e fica atento que o Senhor sempre vai dar um sinal para vocês, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Meu coração acelera a 1000. O do meu esposo, a perna direita dele treme. A perna separada. Então, assim, o Senhor nos dá um sinal de que Ele está querendo fazer alguma coisa ali através de nós. E aí, meu coração acelerou muito forte. E falou, vai e fala com esses 2 homens. Mas na hora, eu não sabia o que falar. Eu só obedeci e fui. E quando eu cheguei, até minha esposa depois conversando, falou assim, não era você. Aquilo que a Denise falou. O espírito de ousadia do Espírito Santo estava sobre mim. E eu cheguei falando para aqueles 2 homens que eu nunca tinha visto, cumprimentei eles ali, né, tranquilo, e comecei a falar, fui falando, e exatamente essa mensagem que eu senti falar com eles sobre o Espírito Santo, que talvez eu nunca mais veria eles, e senti de abraçar um deles. Só que eu, como mulher, já tenho esse resguardo, eu não abraço. E aí eu uso meu esposo, ou meu filho, se estiver comigo. Abraço por mim. E aí, só um parênteses aqui, já aconteceu de eu pedir meu esposo para abraçar e o Espírito Santo falar, não, ele não precisa de um abraço de um homem, é de uma mãe. Já aconteceu, tá? Mas aí eu estava com meu esposo.
Mas nesse caso, eu senti de abraçar esse rapaz. E aí eu pedi meu esposo que abraçasse ele, e ele ficou muito emocionado ali e se abriu, ele se declarando desviado. Então eu entendi que o Senhor estava mostrando o amor do Pai por ele, que não existe filho desviado, e estava resgatando ele ali. Então eu fui falando assim que o Espírito Santo foi trazendo, falei sobre o Espírito Santo em nós e sobre nós, e aí ele falou, eu desejo muito isso, mas eu me sinto desviado. Ficou nesse conflito, e aí expliquei para ele ali um pouco sobre o Espírito Santo, e ele falou, eu quero. Ele já estendeu a mão, eu quero, eu quero, eu quero. Então é agora. E aí então eu orei com eles ali juntamente com meu esposo, e os dois saíram falando em línguas, maravilhados ali. Então assim, mas na hora que o Espírito Santo falou, vai e fala com esses dois homens, eu não tinha em mente o que falar. Foi quando eu fui abrir a boca que o Espírito Santo foi dando assim. E quando a gente se entrega, eu sempre às vezes falo essa frase que vai com medo mesmo, que é o Espírito Santo que vai fazer através de você. Então, assim, foi maravilhoso. E, e aqueles dois rapazes, né, um se declarando que era desviado, mas eu creio ali que ele se sentiu resgatado, e o outro já é cristão também, mas não sabia sobre o Espírito Santo, tá novinho. E então o que eu senti fazendo mais essa parte de que nós aprendemos, né, de estar regando. Reguei mais um pouquinho a semente que tinha sido plantada há tempos atrás. É isso. Vou levantar minha mão, peraí. Não levantei, olha que mentira. Agora vocês já viram falar? Educada. Ô, gente, ó, como a Denise estava falando aqui, que a importância de pedir, de desejar, de querer desse batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque ele te dá ousadia. Quando tu começa a orar em línguas, para ti, sozinho, o que acontece? Nem tu sabe o que tá falando, mas tu tá te enchendo. Tá te... como é que se fala a palavra? Tu tá te... Alimentando, Tu tá te revestindo, te alimentando. E aí vai te abrindo os olhos espirituais das coisas de Deus. Entendeu? Então, assim, se alguém aqui no grupo ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, não fala em línguas, a Elisa é mestre nisso, porque ela fez curso com o Torben lá também, e ela ministra isso. Ministra isso para que a pessoa venha a falar em línguas. É muito importante para te capacitar, para te... tudo assim, até porque a gente, quando fala em língua, a gente não fala homens, a gente fala Deus. Deus sempre diz que falar em línguas é a linguagem lá de casa, é a linguagem do céu. Então é muito importante isso. Ah, mas não preciso falar em línguas. Não é que não precisa, é necessário para que tu entre e mergulhe nesse espírito, entendeu? E sempre lembrando assim, ó, na evangelização, a gente tem que ter em mente assim, ó, para ir fazer. Jesus é que faz as coisas, é ele que é o dono da cura, ele que é o dono da libertação, é ele. Então a gente tem que ter em mente que a gente é o ponto de contato. O contato é nosso, tipo assim, ó, eu vou me pôr as mãos, eu vou falar, ele precisa de uma boca. Mas ainda mais é importante tu falar em línguas por causa disso, porque as palavras vêm do Espírito Santo. Então, não pensa mas se não acontecer, foi plantado, vai nascer, né? Como a Elisa falou, vai nascer. A semente foi ali, rega, e foi feito. Não é a semente da Elisa, ou, né, quer dizer assim, da pessoa, é a semente do Espírito Santo. A palavra foi feita. Então, não se preocupe, eu digo isso por mim, eu tiro por mim, por experiência, porque eu tinha uma tia que ela estava com câncer. E aí,
eu sempre quis assim, ela falou para mim orar por ela, na hora me enchi o peito e disse, bah, mas eu vou fazer aquela oração pentecostal que vai sair fogo das ventas. Foi o que eu pensei. E na hora, gente, não saiu nada disso. Pensa numa oração bem miudinha, sabe? No meu entender, foi aquela oração assim quietinha, aquela oração bem sem sal, como diz outro. Bem assim, gostinho de chuchu, quase nada. E aí, né, vi, só que no ouvido da tia, o Espírito Santo que faz as coisas, foi uma oração assim de alívio, uma oração assim maravilhosa. Mas no meu entender, no espírito religioso que estava, né, eu queria que fosse assim, bah, que ela ia. Ou eu queria até falar em língua, gente. Verdade. Mas não saiu assim. Mas é porque a Maria queria se dizer, nossa, mas a Maria tá muito crente, a Maria é muito pentecostal, ela fez isso, fez aquilo. Não, eu já quis me aparecer e foi para mim entender que não era sobre mim, é sobre Jesus, é sobre Ele. A gente só vai e faz, entendeu? E a oração funcionou, mas nos meus ouvidos, não ia dar nada. Mas funcionou, porque foi por Deus, eu só estava ali para ser o contato. Então isso é muito importante. E eu digo da Elisa, porque a Elisa tem esse dom de ministrar, de trazer evidência, aquilo que a pessoa já tem, que é o Espírito Santo, que é esse falar em línguas. Então, assim, é muito importante pedir para o Espírito Santo, pedir para Jesus, para ministrar o falar em línguas, que é a linguagem de fogo. Tenho certeza. Isso mesmo, Maria. Se alguém que está entre nós ainda não fala, é o momento, porque a gente tem que. Olha só, olha o exemplo. Jesus só começou o ministério dele depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo. Antes ele ele ensinava, né? Ele vivia na sinagoga, ele ficou preparando a vida dele, mas ele só conseguiu fazer os milagres, as maravilhas, tudo que ele fez, assim, depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo. Então, se Jesus, né, precisou, nós também precisamos, né? Se tem alguém entre nós ainda que não é batizado, é o momento, porque aí alguém que não fala em línguas ainda, para poder preparar para ir para a rua, para pregar o evangelho, né? Esse poder do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo descer sobre você, para você ter essa ousadia de sair ensinando, né, o evangelho do reino. Bom?